programa de hoje vamos te mostrar o primeiro Range Rover Sport híbrido plug-in. Ele faz até 18 km por litro, mas custa R$1 milhão. E a Chevrolet Montana mais cara de todas, a Montana RS. E ainda, o novo Ford Territory, um SUV completamente novo e tão bom quanto o Jeep Compass. Sejam muito bem-vindos ao programa 4 Rodas de hoje. Eu sou a repórter Isadora Carvalho. E hoje eu mesma vou te mostrar a versão híbrida plug-in do Range Rover Sport, um SUV que tem 510 cavalos e pode percorrer até 88 quilômetros apenas no modo elétrico. Eu pude percorrer perto disso apenas dentro da cidade e eu te mostro tudo agora. Eu tô aqui com a terceira geração do Range Rover Sport, que chegou no fim do ano passado no Brasil, equipado com as motorizações 3.0 a diesel ou mesmo o V8 a gasolina. Mas agora desembarca por aqui a versão híbrida plug-in, que rende até 510 cavalos e pode percorrer até 88 quilômetros apenas no modo elétrico. É quase o dobro do que a média do brasileiro roda. Isso quer dizer que quem comprar esse carro aqui pode passar a semana toda sem gastar uma gota de gasolina. Mas além disso, ele tem muita tecnologia inédita para justificar o investimento de quase R$1 milhão. E eu vou te dar um spoiler, ele pode fazer bem até para a pele e para o cabelo. Vamos comigo? Mas antes de falar de design, eu quero chamar a atenção para o porte desse carro e também para um atributo digno de nota. Ele tem quase 5 metros de comprimento, mais de 2 de largura, quase 2 de altura, quase 3 metros de entre-eixos. É isso mesmo, imagina o espaço lá dentro e esse carro só leva 5 pessoas. Mas você deve estar pensando que com todo esse porte, esse carro deve ser muito difícil de estacionar, mas eu te digo que ele é mais fácil do que um Mobi. Isso porque o diâmetro de giro é de quase 11 metros, o mesmo que muito compacto no mercado. Isso graças ao esterçamento das rodas traseiras. Podem esterçar em até 7,3 graus e trazem realmente muita facilidade, tanto na hora de estacionar, quanto também em altas velocidades nas curvas. Esse design com poucos vincos é marcante nessa geração do Range Rover Sport. Há vincos apenas aqui no capô e tudo é pensado para conferir esse design mais robusto para o modelo. A começar pela linha de cintura, que é mais elevada, e a área envidraçada é menor. Os faróis estão mais afilados e são compostos por LEDs digitais que, segundo a marca, são produzidos com 1,3 milhão de microespelhos que podem adaptar o feixe de luz conforme a condição da via, e tudo isso para evitar o ofuscamento. E para seguir esse padrão da horizontalidade aqui na dianteira, há essas duas grades que seguem esse padrão, que é o mesmo lá de trás, que eu vou te mostrar daqui a pouco. As rodas são de 23 polegadas com acabamento diamantado e os pneus são de uso no asfalto com perfil baixo. E isso pode ser o problema na condução off-road, principalmente em estradas com muita pedra. Esse pneu aqui pode furar facilmente e o ideal é que os pneus fossem pelo menos de uso misto. As maçanetas são ocultas, assim como no Range Rover, e elas dão um ar de esportividade e também contribuem para a aerodinâmica. Os vincos também se fazem presentes aqui na lateral, mas eles são bem discretos e apenas 2, tanto aqui quanto aqui. E para dar esse ar de esportividade, há um pequeno caimento do teto e também um spoiler traseiro.
Aqui atrás permanece a característica da inexistência de vincos e as lanternas são interligadas por essa barra em preto brilhante com o nome do modelo. Além disso, as lanternas são mais afiladas e invadem aqui a lateral. A esportividade também é enaltecida pela dupla saída de escape. O porta-malas tem abertura elétrica e conta com 835 litros de capacidade. Tem duas coisas interessantes por aqui. A primeira é que existe uma quinta roda. É isso mesmo, diferente de muitos carros de luxo que hoje são vendidos no Brasil, que contam com ou um pneu run flat ou mesmo um kit de reparo. Aqui é realmente uma roda sobressalente. E ele conta ainda com uma divisão para acomodar objetos menores. É possível, por exemplo, colocar uma mala de bordo média ou grande lá atrás e aqui uma pequena. E esse carro aqui foi feito para trazer a maior comodidade possível. Isso é bem exemplificado pelo fato de eu conseguir aumentar ou abaixar a suspensão por meio de um botão aqui no porta-malas. Então, se eu tiver, por exemplo, com um volume muito grande para encaixar aqui no porta-malas, eu posso abaixar a suspensão, que é a ar, até uma altura que fica cômoda para mim. Vamos supor que você precisa de mais espaço aqui no porta-malas. Ao invés de você ir lá na segunda fileira, rebater de forma manual o banco, aqui por apenas um toque, eu rebato o banco traseiro e ele é bipartido e eu posso rebater inclusive aquele banco sobressalente. Como vocês podem ver, a posição aqui dos bancos já é bem confortável, mas é possível reclinar ainda mais os encostos e é só apertar esse botão aqui que também está disponível lá na frente. Bom, com 3 metros de entre-eixos é natural que eu tenha um espaço para pernas aqui generoso. O túnel é praticamente plano, então mesmo quem viaja aqui na frente viaja com algum conforto, a não ser pelo encosto que é meio duro, desconfortável aqui. O ideal mesmo são 2 pessoas aqui, podem usufruir desse apoio de braços aqui, que traz inclusive um porta-copos e um porta-objetos. Entre as outras comodidades, é possível ajustar a temperatura do ar-condicionado e o nível de ventilação por meio desses 2 botões giratórios aqui. Ali embaixo tem uma tomada para você conectar até o seu videogame aqui, 2 entradas HDMI ali e 2 entradas aqui no meio. O acabamento é digno de um SUV de luxo, a aplicação de vários materiais de altíssima qualidade, como couro, que está em 2 tons aqui no painel das portas, e esse tom mais claro pode ser substituído por um mais escuro, basta escolher. O couro também está presente tanto aqui no console central quanto no volante, que tem costuras aparentes. O banco é extremamente confortável, é bem largo e segura muito bem o corpo, principalmente nas curvas mais acentuadas. Ele tem 22 ajustes possíveis que eu posso fazer por meio desses botões aqui na porta à la Mercedes. Como já é esperado nessa categoria, todas as telas são digitais, incluindo o quadro de instrumentos. Há também o head-up display e aqui a central multimídia tem 13,1 polegadas e tem conexão com Apple CarPlay e Android Auto. O pareamento é muito facilitado e ele realmente é bem intuitivo. E a central é equipada com um carregamento sem fio de 15 kW de potência, que é uma potência um pouquinho maior do que a gente observa nos SUVs de luxo por aí. E uma surpresa aqui no console central é que esse carro é equipado com uma geladeirinha que você pode deixar a sua água, coca, enfim, bem geladinho, e é possível ajustar o nível de temperatura por aqui. Uma das curiosidades dessa central é a possibilidade de você configurar toda a tela para que o touch seja responsivo. Então é como se fosse um botão mesmo, e isso traz muita agilidade e confiança mesmo para lidar aqui com a central.
sem dúvidas é um carro muito completo e tem pouquíssimos opcionais, mas um deles que eu acho que vale muito a pena é o sistema de purificação do ar. Isso porque ele pode te deixar livre até do vírus da Covid. É isso mesmo, é um sistema de purificação que acaba com todo e qualquer vírus que esteja dentro do carro. E ele tem mais uma vantagem. Segundo a marca, ele pode ajudar a hidratar a sua pele e o seu cabelo. Vale ou não vale? O ar-condicionado é digital e automático e ele pode ser acionado tanto pela central multimídia quanto por esses 2 botões giratórios e também alguns comandos touch por aqui. O mais interessante é que além dessas saídas em toda a extensão do painel, há 2 saídas ali atrás e isso ajuda bastante na climatização da cabine inteira. Conforme eu destaquei, são poucos os opcionais e o teto solar panorâmico também é de série e a cortina abre até o fim da segunda fileira e a abertura é só aqui na primeira. E de série ele também tem piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, monitor de ponto cego e head-up display, entre outros sistemas de auxílio à condução. Ele é realmente muito completo. E para completar, esse carro também tem o Park Assist, que consegue localizar uma vaga e entrar nela de forma completamente autônoma. Eu não preciso nem segurar no volante e muito menos apertar freio ou acelerador. Ele faz completamente sozinho e entra em vagas perpendiculares ou paralelas. E essa unidade também está equipada com som da Meridian com 29 alto-falantes e 1430 watts de potência. Vamos testar um pouquinho? Aumenta o som aí para conferir comigo. Agora vamos dirigir que eu vou te contar mais sobre esse conjunto mecânico composto do motor 3.0 e de um motor elétrico. Esse SUV de luxo é equipado com motor 3.0 com 6 cilindros e ele é combinado com motor elétrico que é acoplado aqui na transmissão. Só o motor elétrico é bem parrudo, ele tem quase 150 cavalos de potência e a potência combinada é de até 510 cavalos. Segundo a marca, é possível rodar até 88 km apenas no modo elétrico. E eu não duvido desse número, afinal, na convivência que eu tive de uma semana com esse SUV, eu pude perceber que praticamente em toda a minha rodagem urbana, eu dirigi apenas no modo elétrico. E 88 quilômetros é quase o dobro da média de rodagem do brasileiro. Isso quer dizer que quem comprar esse carro aqui pode passar a semana inteira sem gastar uma gota de gasolina e isso é uma grande vantagem. Bom, mas para usufruir desse híbrido plug-in no modo elétrico é necessário recarregar. E a bateria tem capacidade de 38,2 kWh e ela pode ser carregada em apenas 1 hora numa recarga rápida que a gente encontra nas principais estradas aqui de São Paulo e também numa recarga lenta doméstica em um wallbox, por exemplo, em cerca de 5 horas. E já que estamos falando de autonomia, eu vou falar um pouquinho do consumo. E eu vou te falar que é bem indicado que a bateria esteja sempre recarregada, não só para usar no modo elétrico, mas também porque a influência no consumo é muito grande. Na nossa pista, com a bateria recarregada, ele fez 18 km por litro na cidade e 11,8 na estrada. E são números bem positivos, considerando que esse carro aqui pesa mais de 2,5 toneladas. Agora, vamos supor que você esqueceu de carregar e tá com a bateria completamente descarregada, como eu tô agora, por exemplo. O consumo na nossa média vai ser de 8,6 no urbano e 8,2 no rodoviário. Reduz drasticamente. E a autonomia total é digna de carro a diesel, são 740 km de autonomia, é claro, com a bateria carregada. A potência combinada de 510 cavalos é de se encher os olhos e ela é apenas um pouco menor do que é oferecida pelo motor V8, que oferece 530 cavalos e também está disponível nesse modelo aqui. O torque combinado é de 71,3 kgfm e toda essa força também foi sentida em nossa pista.
e ele cumpriu 0 a 100 em apenas 5,8 segundos. E as retomadas ficaram entre 2,5 segundos e 3,5. A retomada de 80 a 120, que é a que a gente mais faz aqui na estrada, foi de apenas 3,5 segundos. E essa agilidade é realmente impressionante pelo porte desse carro aqui. Daqui a pouco eu vou te falar dos modos de condução off-road que são exclusivos aqui do Range Rover, mas primeiro eu vou te falar dos modos de condução aqui para o on-road. Por meio de um botão giratório que fica aqui no console central, eu posso selecionar 3 modos de condução. O Comfort, que é o que eu tô agora, tem o econômico e também o dinâmico. E eu vou te falar um pouquinho mais sobre as mudanças que ocorrem aqui no dinâmico. É perceptível uma mudança tanto aqui na direção, que se torna mais firme, mas principalmente na suspensão, que é a ar aqui nesse carro e tem uma série de ajustes conforme o pavimento. E nesse modo ela se torna ainda mais firme e também propicia que eu contorne as curvas numa velocidade mais alta e sem a carroceria rolar. A transmissão automática da ZF com 8 velocidades tem um ótimo casamento com o motor e as trocas praticamente não são sentidas. A tração é integral e essa transmissão faz um ótimo trabalho por aqui. Eu ainda vou te falar bastante sobre as tecnologias inéditas que existem nesse carro, até para justificar o seu preço elevado. Mas uma que é válida eu falar com o carro em movimento é uma tecnologia de cancelamento de ruído, quase como se você tivesse com aqueles fones ultramodernos que cancelam todo o ruído externo. Acredite se quiser, há microfones nos arcos das rodas e a tecnologia identifica qual que é o som que deve ser transmitido aqui dentro da cabine para eliminar esses ruídos. E esses sons são emitidos tanto aqui nos alto-falantes das portas quanto nos encostos. E com tanta tecnologia, é lógico que esse carro aqui também tem manutenção over the air, que trata-se da manutenção remota. Portanto, qualquer problema que você tiver aqui no carro, você pode acionar a concessionária mais próxima que se conecta ao seu carro e pode resolver o problema em minutos. Bom, conforme prometido, eu tô pegando uma pequena estrada de terra aqui para mostrar as capacidades off-road do Range Rover Sport. E principalmente para mostrar uma tecnologia que é inédita, que é o capô transparente. Então existe uma câmera que me mostra aqui na tela da central multimídia tudo o que está passando por debaixo do carro. Por isso que se chama capô transparente. Então eu consigo verificar aqui se existe alguma pedra pontiaguda ou algum obstáculo que vai complicar a minha vida aqui no off-road. E isso realmente é muito útil, não é daquelas tecnologias dispensáveis. E o fato desse carro ser equipado com pneus de uso no asfalto e de perfil baixo, isso se torna praticamente indispensável, porque qualquer pedra mais pontiaguda pode furar esses pneus aqui. Bom, eu falei um pouquinho sobre a suspensão a ar, que é completamente adaptável, e no modo que eu tô aqui, que é lama, terra, ela se adapta e se torna um pouquinho mais alta e, portanto, aumenta os ângulos de entrada e saída essenciais aqui nesse terreno, que chegam perto dos 30 graus. E se você quiser fazer um off-road mais pesado, com até travessia de rio, há um modo para isso e a capacidade de profundidade é de 90 centímetros, uma capacidade muito boa. Ter um quase SUV elétrico de luxo e com capacidade off-road na mão custa caro, e ele custa cerca de R$1 milhão. Será que vale a pena? Bom, segura aí, a gente vai para um break rapidinho e eu vou te mostrar mais por aqui. Estamos de volta para te mostrar a nova versão topo de linha da Montana, a RS, a famosa picape esportivada. Isso porque ela só tem detalhes estéticos que tem aquele quê de esportividade, mas na verdade não tem nenhuma mudança mecânica e o esportivo tá só no nome. Vamos ver o que o Eduardo Passos achou?
Desde que a nova Chevrolet Montana foi lançada no começo do ano, ela se diferenciou do que a gente está acostumado em relação às picapes em vários aspectos. Ela não é tão off-road, em compensação, o conforto interno dela é bem próximo de um utilitário esportivo e agora, mais uma vez, sendo um pouco diferente do que a gente está acostumado, ela ganha uma versão esportivada, que é um novo topo de linha. Eu vou te contar tudo sobre ela. Eu estou falando da nova Chevrolet Montana RS. Justamente por conta dessa proposta diferente que a Montana apresentou desde a sua concepção pela Chevrolet, ela também está atraindo um público diferente. Naturalmente, quem compra uma picape quer algo pronto para o off-road, mas isso aqui, em vários aspectos, como a gente já te explicou antes, é mais um SUV com caçamba. E esse público do SUV também gosta de um estilo esportivo, mais ligado às pistas do que à terra. É por isso que a Chevrolet, naturalmente, lançou a Montana RS. É uma versão esportivada, só com mudanças visuais, novo topo de linha acima da Montana Premier. Ela chega custando R$ 151.890, que não é pouco, e traz a mesma mecânica. Aqui debaixo do capô, a gente tem um motor 1.2 turbo de 133 cavalos e 21,4 kgfm, com o câmbio automático de 6 velocidades. E qual é a principal diferença dessa aqui, a Montana RS, para a Premier, por exemplo, que vem logo abaixo? Principalmente o estilo, a grade. Essa grade é exclusiva da versão e bem parecida com a receita que a marca adotou nos outros RS, como por exemplo o Onix. É o padrão colmeia, que naturalmente é algo que a gente associa à esportividade, e esse emblema RS aqui. Bom, é só isso? Olha, quase. A gente tem poucas adições aqui. Os faróis, eles vêm com uma máscara negra, e aqui você não percebe tanto pela carroceria, pela cor do carro, ele é preto, mas retrovisores e algumas outras partes do carro são sempre em preto. Então, se você, por exemplo, compra uma Montana RS na cor vermelho chili, que é a cor de lançamento, um vermelho bem chamativo, você vai perceber que ao redor do carro estão pretas, aquele preto black piano, que brilha bastante, que é basicamente o grande destaque que você tem por fora. Se aqui na dianteira o emblema RS, a grade em colmeia, é uma forma fácil de você perceber que essa Montana é a esportivada, é o topo de linha, na lateral você tem que ser um pouco mais atento. Isso porque o que muda aqui, além do retrovisor com a capa preta que se disfarça no resto da carroceria, a gente tem essas rodas de aro 17 com a face usinada, dá um estilo a mais, um aspecto um pouco mais esportivo. E aqui atrás a gente tem o Santo Antônio. Por que agora ele é de série? Porque a Chevrolet percebeu que na versão Premier, que era a antiga topo de linha até semana passada, ele não era de série, mas a grande maioria dos compradores faziam questão. Então, para agradar um pouco mais e dar essa impressão de que seu dinheiro está sendo bem gasto, de que ele está significando um bom pacote de equipamentos, agora a versão RS tem esse Santo Antônio integrado ao rack de teto, que também vem nesse black piano e de série. E aqui da traseira, como era de se esperar, a receita se repete. Mais uma vez a gente tem acréscimos pontuais, sempre em termos de estilo. Mais uma vez, o emblema RS aparece aqui, identificando com um pouco mais de clareza que essa versão é especial, assim digamos. O nome da Montana vem em preto, também sempre com essa tendência de trocar o cromado pelo preto brilhante, que é algo meio comum quando a gente está fazendo essa receita do esportivado. E alguns detalhes que são opcionais e que nem estão aqui, mas que também abrem um pouco as possibilidades para o comprador, como o nome Chevrolet, que vem estampado na própria lataria e que pode ganhar uma espécie de alto relevo. Aqui ele está para dentro, ele pode ficar para fora, você coloca meio que letrinhas como essas aqui, destacam um pouco mais o nome Chevrolet, e alguns outros opcionais que eu vou te mostrar quando abrir essa caçamba. Mas vamos falar do espaço interno primeiro, que é onde a Montana talvez mais se destaque e onde a gente teve mudanças interessantes, mais interessantes que aqui fora. Se por fora você tem que prestar atenção para notar que a Montana RS é um pouco diferente das demais, aqui dentro já fica bem mais claro que essa versão tem um toque especial. Aqui no painel, por exemplo, a gente tem essa textura que se aproxima bastante de mochilas off-road, de roupas off-road. É uma coisa interessante que eu achei de bom gosto. A gente tem um tecido furadinho aqui
com uma costura bem grossa, com essa cordinha ligeiramente elástica que reforça bastante esse aspecto esportivo. E a gente também tem essa repetição da costura aqui na lateral da porta, mais uma vez com esse tecido furado, que é o mesmo dos bancos inteiramente em tecido premium, com exceção de um pouquinho aqui de um tecido um pouco mais simples, mais rústico, mas não de mau gosto, no encosto das costas. Ou seja, praticamente o banco inteiro é em material que imita couro. Isso é um ponto bem positivo. O volante é praticamente o mesmo da Montana normal, só que, mais uma vez, a fórmula RS é aplicada aqui. O que isso significa? Gravatinha da Chevrolet em preto, a base do volante aqui, o raio inferior aqui em preto brilhante e o mesmo valendo para esses detalhezinhos. Coisas pequenas, mas que ajudam, na minha opinião, a montar uma ideia de bom gosto que é presente na cabine. Por fora, a Montana mudou bem pouquinho. Não ficou feia. Eu gosto normalmente do que a Chevrolet faz com esse pacote RS. Por dentro, ela mudou mais e mudou para melhor. É um estilo realmente interessante e também valendo acrescentar, não sei se está dando para ver direitinho, talvez as imagens estejam aparecendo aí para te mostrar. Aqui na lateral da porta a gente tem um plástico texturizado, um plástico duro, mas que é bem texturizado e tem uma decoração interessante. E reforça algo que eu venho percebendo com o passar do tempo, que as montadoras, de uma maneira positiva, tá? Não é naquela enganação do consumidor não, vem aprendendo a trabalhar a questão do plástico de uma forma mais bacana, mais elegante. Já que vai ter que colocar plástico duro para economizar custo, que pelo menos faça isso com um aspecto melhor, que não deixe o carro realmente parecendo uma Tupperware gigante, igual algumas marcas ainda fazem, infelizmente. Falando um pouco do painel, além dessa mudança no tecido que eu te falei, pouca coisa mudou. E aí realmente vale um pouco mais de crítica, na minha opinião, principalmente a central multimídia de 8 polegadas. A qualidade da tela não é tão boa, ela é pequena. E realmente, falando de um carro acima de 150 mil reais, a gente esperava um pouco mais. De um lado, ela está presente desde a Montana básica. Isso é bom para quem compra uma Montana manual. Por outro lado, à medida que você vai evoluindo nas versões, eu acho que caberia algum tipo de incremento nessa parte aqui, diretamente à altura dos olhos, a gente não tem. Mesma coisa vale para o quadro de instrumentos. Fora isso, alguns bons recursos são o controle de cruzeiro, que não é adaptativo. A gente tem lá fora os faróis Full LED, que acabam beneficiando justamente quem está aqui dentro, porque eles funcionam de uma maneira realmente bacana à noite. Ar-condicionado digital, carregador de celular por indução, Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Em resumo, é o gabarito para um carro nessa faixa de preço. Não é impressionante, não é de bater palma, mas é tudo que se espera de uma maneira honesta. E ajuda a explicar também por que o Tracker, que é meio que a base, porque a Montana hoje, vende também. A Chevrolet conseguiu encontrar um bom equilíbrio em termos de equipamentos, o que é necessário de acordo com as diferentes faixas de preço. É natural que a Montana replique isso à sua maneira, com leves adaptações, e o resultado seja bom. O consumidor acaba que gosta do que encontra aqui. Eu também gostei com algumas ressalvas. Mas obviamente a gente está falando de uma picape intermediária, e na hora que você senta aqui atrás, você lembra disso. O banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82, e é óbvio que os joelhos ficam apertados. Ou seja, se forem dois adultos grandes, um à frente, um atrás, a Montana vai te apertar um pouquinho. Mas, comparando com outras opções equivalentes, não dá para dizer que isso aqui está abaixo da média. É realmente o que a gente se espera. Por outro lado, a Chevrolet parece que fez o que pôde, dentro do que ela podia. Então, a questão do espaço lateral, que costuma ser ruim em picapes, também não incomoda tanto. Os ombros têm bastante espaço. Então, se por acaso você está levando 3 adolescentes aqui atrás, digamos, eles não vão ficar tão apertados lateralmente como costuma ocorrer em alguns outros carros. Ao mesmo tempo também, tem 2 entradas USB aqui atrás, que amenizam um pouco, dão uma distração para a garotada, carrega o celular, fica tranquilo, mas não temos saída de ar. Ou seja, é um nível de equipamento bom, mas não é perfeito. A gente sempre tem uma renúncia. Ao mesmo tempo, o tecido dos bancos se mantém, é bom, e o espaço dos pés, principalmente de quem vai no meio, é bem aproveitado. O túnel central não rouba tanto, até porque a gente não está falando de um carro 4x4, não tem por que passar um cardan aqui. Em todas as versões, a Montana é sempre 4x2. Mas talvez nada seja tão interessante quanto a caçamba, e eu vou te mostrar um pouco agora no que ela é um pouco diferente das outras picapes, para melhor e para pior.
Bom, mas se a nova Chevrolet Montana foi feita para atrair um consumidor que justamente está migrando dos SUVs, por que ele aceitaria certas renúncias, como eu te mostrei, sem nada em troca? Bom, na verdade, é na caçamba que a conta costuma se igualar. A Chevrolet Montana não é feita para ser um carro de trabalho. A capacidade de carga dela é de 600 quilos, não é muito. Mas ao mesmo tempo, a caçamba tem 874 litros. Então, se você é um pai de família, se você tem mais pessoas para te acompanhar aqui dentro, é aqui que você provavelmente vai fazer valer seu investimento. Esses 874 litros são bem servidos de uma caçamba com bom isolamento contra água e poeira. Ela realmente se comporta como um porta-malas. E ao mesmo tempo a Chevrolet acredita demais nas opções de personalização, ou seja, sempre haverá prateleiras, telas, tem um extensor de caçamba que faz tipo uma gaiolinha aqui para você poder aproveitar maior a área. Enfim, haverá várias possibilidades de você utilizar isso aqui para te atender da melhor forma possível, conforme o que você quer levar. No aspecto da caçamba, a Montana RS não tem para onde fugir. Ela vai aproveitar justamente as virtudes da linha completa e caso o fato de você ter apreço maior por um carro esportivo te faça querer carregar alguns pneus aqui, vai caber. Se for mala da família, vai caber também. Uma bicicleta também cabe. E é justamente aí, nessa diferença em relação a um porta-malas tradicional, que a Chevrolet acredita que a conta pode inverter. O consumidor pode preferir isso aqui em relação a um Tracker, a um Renegade, talvez, a um T-Cross, enfim, a qualquer outro utilitário esportivo que eventualmente venha a perder mercado para a nova Montana. Bom, e depois de a gente ver tanto sobre visual esportivo, é a hora de conferir se a Montana realmente tem algo de direção esportiva. E como era de se esperar, falando de um esportivado, a resposta é não. O carro é confortável, ele mantém as virtudes que vem fazendo da Montana um carro com boas vendas, que são principalmente esse aspecto de SUV na rodagem. Então a suspensão ela é bem calibrada, o carro ele não tem aquela resposta um pouco mais dura, áspera de uma picape normalmente, ele é bem mais macio, só que ao mesmo tempo o motor é o mesmo, o câmbio é o mesmo. A gente tem um motor 1.2 turbo, a gente tem um câmbio automático de 6 marchas que não sofreram nenhuma alteração, nem em relação de marcha, nem algum ajuste mais delicado na suspensão, é tudo basicamente igual. E na verdade, dá até para dizer que alguns dos defeitos da Montana servem, de certa forma, com um pouco de criatividade para emular essa sensação esportiva, como por exemplo o barulho do motor, que é bem alto. A gente está aqui a 110 km por hora e o motor ele está invadindo a cabine de uma maneira bem mais intensa do que você esperaria num carro de 150 mil reais. E aí cabe ao consumidor ver se ele acha isso bom ou ruim. Pessoalmente eu não gosto, né? Se eu quisesse um motor que realmente invadisse a cabine fazendo bastante barulho, eu também gostaria que esse motor andasse à altura do barulho que ele faz, e eu não estaria com esportivado, eu estaria com esportivo. Mas aqui eu acho que é algo que realmente vai do cliente. Falando um pouco mais sobre o painel da Montana, que eu já te mostrei um pouquinho com o carro parado, não tem muito segredo. O quadro de instrumentos analógico é o mesmo do Onix, cumpre sua função também sem nenhum espetáculo. E a central multimídia para mim é o ponto de decepção. Ela realmente é pequena, a qualidade da imagem não é tão boa e é algo que hoje em dia cada vez mais é importante nos carros. O consumidor dá cada vez mais atenção à qualidade das telas, e aqui num carro de 150 mil reais realmente não é isso aqui desse tamanho, com essa qualidade que você espera. Então, apesar do visual externo ser bonito, apesar da gente ter um acabamento até interessante no painel, ao volante, essa Montana aqui é a mesma coisa de sempre. Não é esportiva, é apenas esportivada. Mas o fato da Montana RS trazer a mesmíssima mecânica das outras versões turbo automáticas não significa que a gente está falando de um carro ruim, um carro manco, muito pelo contrário. A gente tem um motor de 133 cavalos, 21,4 kgfm, como eu te disse mais cedo, e sinceramente isso é suficiente para a grande maioria dos motoristas. É raro que você se depare com uma situação na qual essa potência e esse torque sejam insuficientes. Inclusive no teste que a gente fez na versão Premier no começo do ano, a Montana foi de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Isso é um número realmente bem legal. Aqui na estrada, as 6 marchas são bem utilizadas, a sexta, a longa, faz com que o giro caia, você economize mais combustível
rode com um pouco mais de conforto, e as trocas também são feitas com uma certa inteligência. Então o computador do carro consegue identificar quando eu preciso de um pouco mais de torque, de um pouco mais de empurrão para fazer uma ultrapassagem com agilidade, ele reduz a marcha na hora certa. Enfim, é um conjunto mecânico que é bem acertado, e até por isso a gente consegue entender porque a Chevrolet não fez questão de alterá-lo. O time que está ganhando não se mexe? Bom, então, já que é uma versão em que o foco é a estética esportiva, se a mecânica já está adequada a grande parte dos motoristas, vamos mantê-la assim. Parece que foi esse o raciocínio, e digamos que é uma estratégia com seus méritos, né? Não é à toa que os outros RS da Chevrolet aqui no Brasil vendem bem, e considerando que na Montana a versão Premier responde por mais ou menos 50% das vendas, a LTZ, que vem logo abaixo, responde por mais ou menos 35%, é de se esperar que em breve a RS também esteja vendendo bastante, esteja vendendo bem mais do que as Montanas básicas. Inclusive a Montana manual, a versão de entrada, corresponde só a 5% das vendas. Isso sinceramente me surpreendeu e mostra como que o consumidor brasileiro está cada vez mais de saco cheio, digamos assim, do câmbio manual. Ele perdeu o medo do automático e parece que uma vez que experimenta não quer saber mais de trocar a marcha. Ele quer deixar isso para o computador do carro fazer, como inclusive ele acabou de fazer agora. Desde o início do ano, a Chevrolet Montana vem testando esse novo segmento do mercado, um consumidor que se interessa ao mesmo tempo por uma caminhonete e por um veículo urbano. E agora parece que ela vai dobrar a aposta com uma picape esportivada. Será que vai dar certo? Bom, na verdade só o tempo nos dirá, mas eu quero saber de você. Por esse preço, você iria de Montana RS ou de alguma outra opção 0 km no mercado? Picapes esportivadas não eram comuns até então, mas agora estão na moda, e isso é um reflexo do comportamento do consumidor, que está preferindo apenas a parte estética em relação a alguma mudança mecânica. O novo Ford Territory está completamente novo, a ponto de ser comparado ao Jeep Compass, que é um dos SUVs mais vendidos do Brasil. Vamos ver o que o Henrique Rodrigues achou. O Ford Territory foi o primeiro novo carro que a Ford lançou depois de ter interrompido sua produção no Brasil. Então, talvez esse tenha sido seu grande feito até hoje, porque em 2021 ele teve 2.200 unidades vendidas. Em 2022, pouco menos de 1.000. Só que agora ele se transformou em um carro inteiramente novo. É um carro completamente diferente, com o mesmo nome. E ele está um pouco mais audacioso, porque ele está mirando nos concorrentes do Jeep Compass e do Jeep Commander. Além, claro, de Volkswagen Taos, Tiggo 7, Tiggo 8 e toda a sorte de SUVs médios ali nessa faixa de 210, 215 mil reais, onde está residindo atualmente o Raval H6 híbrido. É um lugar delicado, mas pelo que eu vi, esse carro é interessante. De fato, essa daqui não é exatamente uma nova geração daquele Territory vendido no Brasil desde 2020, porque esse aqui na prática é um carro completamente novo. Tanto que na China ele se chama Equator Sport. E, bem, ele tem exatamente o mesmo DNA do antigo Territory. Ele é um projeto feito pela joint venture entre a Ford e a Jiangling Motor Company. A JMC, é mais fácil de falar. E isso de não se parecer em nada com o antigo Territory é até bom, porque ele não se parece mais com o Land Rover Evoque, ou melhor, Range Rover Evoque. Ele tem exatamente as proporções de um SUV médio comum, né? Um SUV médio que é um segmento onde o carro tem seu capô bem definido, o teto mais alto, a traseira mais truncada. Na verdade, ele lembra até um pouco o Tiggo 7 Pro da Caoa Chery, só que ele é bem maior. Daqui a pouco eu te falo isso. Mas eu também não vou guardar muito mistério não, porque eu preciso te falar logo esse preço, porque ele é bem marcante. R$ 209.990. Ele é 10 mil mais barato do que a geração anterior e, sem querer dar spoiler também, ele é bem melhor do que o carro antigo. Muito melhor.
E o melhor de tudo é que os designers foram beber na fonte da Ford, de fato, para desenvolver esse novo design. Então você vê que essa grade hexagonal, essa linha cromada que interliga esses LEDs na parte superior, eles remetem muito ao Ford Escape vendido nos Estados Unidos. A diferença, na verdade, é que no Escape, esse nicho aqui seria o farol de verdade e não só a assinatura de LED, mas no Territory o farol está aqui embaixo, farol alto, farol baixo, está tudo aqui no meio do para-choque, numa posição que já elimina a necessidade de um farol de neblina. Agora, quando você olha assim de longe, parece realmente um Escape. E lá na traseira essa semelhança continua. Eu bem te avisei que essa traseira seria muito parecida com a de um Escape. Na verdade, eles pegaram os mesmos elementos e adaptaram ao contexto de uma carroceria mais larga. Essa lanterna com esse corte, o LED de assinatura com um L invertido, o nome aqui na altura delas, no meio, até a posição da placa, repete o mesmo esquema de design. O que muda mais, é claro, as dimensões, o para-choque traseiro, que tem esse plástico preto com falsas saídas de ar aqui, luz refletiva, mas é basicamente a mesma escola de design. A tampa do porta-malas, inclusive, tem abertura elétrica, né? A versão é sempre titânio, então tem sempre abertura elétrica do porta-malas e ele tem 448 litros de capacidade. Para o tamanho do carro, esse porta-malas poderia ser maior. Um Taos, por exemplo, tem uns 130 litros a mais. O Commander, que é um carro que ele quer ameaçar diante de um comprador que não faz questão de 7 lugares, tem seus 660 litros. 448 é 38 litros a mais do que um Compass, contextualizando. Mas, enfim, um porta-malas simples, tem seu step temporário aqui, com pneus Ling Long e uma luz iluminando toda a carga. Poderia ter duas também, mas enfim, tem abertura elétrica. Um detalhe interessante é que o antigo Ford Territory não era tão diferente em dimensões de comprimento e largura que esse daqui. Só que pelo design, para esses vincos mais marcados, essa linha de ombros mais definida, ele parece ser muito maior do que o antigo. E ele, de fato, é um carro grande. Ele tem 4,63 m de comprimento total, aí uns 20 centímetros a mais que um Compass, que um Corolla Cross. E 2,72 m de entre-eixos, é o mesmo entre-eixos de um Chevrolet Equinox, que é um carro grande. E são seus 9 centímetros a mais do que um Jeep Compass, 5 centímetros a mais que um Taos, então é uma baita diferença. Só que, claro, o Commander tem 2,79 m de entre-eixos, né? Ele também não tem 7 lugares, não precisa desse espaço a mais nessas dimensões. A grande vantagem desse carro aqui é o espaço interno, principalmente o traseiro, e isso eu vou te mostrar agora. Olha só essa ostentação aqui. Posso cruzar a perna no banco de trás, porque de fato sobra muito espaço. Esses bancos dianteiros eles estão bem recuados e sobra esse espação aqui. O assoalho é plano, a largura da cabine é boa. O meu teste é praticamente encostar a mão na outra porta, e isso não acontece nesse carro. Ele é largão, o banco traseiro é confortável, a porta traseira tem acabamento emborrachado aqui para o braço, tem luz ambiente também. É uma baita cabine, olha isso aqui. Tudo bem, ele não tem cardan passando, não tem tração integral, mas é espaçoso, é agradável. O design dos bancos ficou bom. Tem um porta-copos aqui. Eu tô realmente impressionado pelo avanço que teve. Eu até perguntei para os executivos da Ford o que eles aprenderam com a primeira geração do Territory que balizou esse novo carro. E eles destacaram exatamente que o outro Territory ele era muito mais voltado para o mercado chinês, para as necessidades dos chineses. Então nesse projeto eles buscaram de fato uma forma de arranjar a cabine para ser mais espaçosa. Agora, aqui atrás você tem
saída de ar-condicionado, não tem regulagem de temperatura, mas tem uma porta USB pelo menos. E esse console também não avança tanto de forma que atrapalhe. Eu vou até sentar aqui no meio. Não é um assento duro, tá tudo bem, encosto é um pouco duro porque tem apoio de braço, mas dá para ficar muito bem. Eu tô melhor aqui do que no banco traseiro de muito carro, inclusive nesse segmento. Impressionante isso. Tudo bem que isso aqui é um material sintético, mas é macio. Tem o teto solar panorâmico aqui com abertura. Estou surpreso, e eu não havia ficado surpreso. Eu acho que se você buscar o vídeo do lançamento do outro Territory aqui no canal, das duas versões inclusive, você vai notar que ele não tinha caído do nosso gosto de verdade. Esse daqui não, ele tá me impressionando bastante. E vamos ver aqui na frente, que eu já tô até elogiando demais essa traseira. Surpresa, o painel é completamente diferente, mas não completamente diferente do que você vê por aí. Porque com esse carro a Ford se tornou mais uma fabricante que colocou duas telas, nesse caso de 12,3 polegadas, numa mesma moldura para fazer uma peça só. Ó, que novidade. Mas é legal, beleza. A única coisa que eu percebi é que esse quadro de instrumento digital ele não fica exatamente centralizado aqui atrás do volante, ele está um pouquinho deslocado para a direita. E essa central multimídia, ela tem algumas funções. Na verdade, ó, eu vou te deixar avisado. Eu vou criticar o modo de condução, mas eu acabei de descobrir que tenho que passar o dedo aqui. Eu tenho acesso rápido a funções como brilho, volume, assistente de inclinação, Bluetooth e os modos de condução. Isso eu não sabia. Então, já mudou meu contexto, minha visualização sobre essa central multimídia. Mas para você controlar o ar-condicionado, ou você usa esses botões aqui, se você estiver usando Android Auto ou Apple CarPlay, ou você vai ter que sair, vir para a interface de controle do ar-condicionado, que aí tem esses botões de acesso rápido aqui. Beleza? Mas é uma central diferente, não é uma central usual dos outros Ford, porque também é um projeto adaptado, digamos assim, do carro da JMC. Ele não tem o Sync 4, né, como os últimos lançamentos, como Ranger, Maverick e Bronco. De toda forma, o volante tem o design de Ford, o painel é todo emborrachado e sim, independente da cor do carro, ele vai ser azul, como algumas versões da Maverick também já tem seu acabamento azul. Então é azul, preto, uma madeirinha fake aqui, e mesma forma que o banco é azul e preto, combinando essa coloração. Aqui fica o carregador sem fio para smartphone, tem um porta-objetos, um porta-copos na verdade, ele se abre aqui. Enfim, não fomos apresentados ainda, acabei de montar ele. E você tem esse acesso rápido, ele não fica aqui te ocupando o tempo todo como um porta-copos, é mais útil. Seletor de marcha giratório, a lá Ford Fusion, e aquela botoeira toda que vinha aqui em cima ficou concentradinha. Aqui eu consigo controlar o volume da central multimídia com um botão meio esquisito. Tem um botão de acesso rápido a home, assistente de estacionamento que ele tem esse sistema, auto hold, freio de estacionamento, função de música, função de telefone, só não tem um botão de função de ar-condicionado aqui. Aí você tem que vir aqui e controlar a velocidade para acessar essa tela do ar-condicionado de 2 zonas automático. Uma coisa importante, ele é um carro chinês com ajuste de altura e profundidade de direção, coisa raríssima na terra de Mao Tse Tung. Só que aí você vê que esse materialzinho que eles colocam para esconder a variação da coluna fica com essa rebarba aparente aqui. Não é uma coisa que você quer ver em um carro de 210 mil reais, né? Mas de toda forma, eu achei um grande avanço, a ergonomia tá muito boa, a central melhorou muito, não parece uma coisa chinesa, embora não pareça ser tão Ford assim, é uma coisa bem feita, eu achei bom de usar. Equalização, a Ford sempre coloca a equalização bem acessível, aqui tem as funções, configurações. Se você usar, você começa a se entender com esse aparelho. E ele tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Um porta-objetos aqui bem grande, eu posso tirar essa parte aqui para trás, bem fundo aqui para dentro, deixa eu botar a mão. E a chave de Ford. Bom, bem interessante, porta com acabamento macio como na traseira. Eu tô bem surpreso e eu gostei bastante desses bancos também. Os dois dianteiros têm ajuste elétrico e são ventilados. Tá um calor
difícil de aguentar hoje, isso aqui se tornou bem relevante para mim. É uma coisa que eu só lembro de encontrar no Creta Ultimate, que é um carro que está num segmento abaixo. Então é uma boa função desse carro aqui. Ele é praticamente mais equipado do que um Jeep Compass S, que é a versão topo de linha Flex. Então, bem interessante. Agora o legal é que eu só vou te falar de motor e de como ele anda dirigindo esse carro. Vamos lá? Eu já vou falar minhas primeiríssimas impressões do Ford Territory nesse primeiro contato, mas antes de mais nada eu tenho que dizer qual que é o motor desse carro. Enfim, é um 1.5 turbo, ciclo Otto, não é um 1.8 vendido na Argentina, que seria um pouco mais potente, teria seus 186 cavalos. Esse daqui tem 169 cavalos e 25,5 kgfm de torque. É basicamente o mesmo bloco do Territory antigo, só que no Territory antigo era ciclo Miller, um ciclo que aumenta a fase de descompressão do cilindro, ou de compressão, enfim. Ele aumenta, ele abre as válvulas, enfim, ele tem um funcionamento mais eficiente em alguns momentos de uso. E nesse aqui não, ele está num ciclo normal de funcionamento de um motor, o que aumenta a potência, 145 para 169 cavalos. Não tem o mesmo comportamento letárgico do antigo, ele era um pouco chatinho de andar e tinha câmbio CVT. Agora o câmbio não é CVT, é um de dupla embreagem, úmido, uma caixa de 7 velocidades, fornecida por uma empresa chamada Magna, que comprou uma outra empresa, na verdade comprou esse projeto de uma empresa chamada Getrag, que por sua vez foi a desenvolvedora do câmbio Power Shift. Mas não é um câmbio Power Shift, é um câmbio diferente, tanto que ele é úmido, tem 7 marchas, e se você já ligou os pontos, vai saber que esse câmbio, o projeto desse câmbio, não dá para dizer exatamente ainda, não consegui apurar isso, vai estar no texto da matéria exatamente, se esse câmbio é exatamente o mesmo de dupla embreagem em 7 marchas que a Caoa Chery usa no Stigo 7 Pro, Tigo 8, nessa turminha que usa aquele motor 1.6. Porque eles também compram câmbios de dupla embreagem com 7 marchas de uma fabricante chamada Magna. Mas apesar disso, apesar não, porque esse não é um câmbio problemático. O problema era com 6 marchas a seco. Esse projeto não tem problema até onde eu conheço. E ele está respondendo muito bem. A verdade é que esse motor, esse conjunto mecânico tem uma boa resposta e me deixou verdadeiramente impressionado. Eu tô aqui na Castelo Branco, o trânsito tá um pouco carregado, mas o desempenho é bastante agradável. Ontem mesmo eu peguei esse trecho aqui com o Compass do longa duração e eu tô com essa referência, que é justamente o carro que a Ford está usando como referência para posicionar ele em preço. Na verdade, a Ford está colocando o Compass S, que é a versão mais cara do que o nosso, né? 2 acima, a versão mais completa com motor 1.3 turbo, e também o Commander Limited como suas referências. E esse carro, como eu falei, é mais barato. Mas como é que eu vou dizer isso? O carro está bem acertado de suspensão, o ruído na cabine está bem isolado. Eu vejo uma maturidade muito notável no acabamento, na posição de dirigir, nas respostas principalmente do carro, né? Já que eu estou dirigindo, a direção está muito certinha, o peso que está crescendo, né, conforme a velocidade, está deixando a sensação de dirigir melhor. A resposta do freio está muito boa, o banco é muito bom, a qualidade do acabamento, como eu falei, é boa e eu estou realmente impressionado. Passou aquela fase do Territory ser muito chinês. Ele era muito chinês, ele era muito voltado para o público chinês. Isso passou. Amadureceu muito, ele se tornou um carro fabricado na China, mas com toque ocidental. É um refinamento que a Caoa Chery não conseguiu fazer nos seus carros, mesmo montando eles no Brasil. Resposta muito boa desse motor. Freio legal, eles conseguiram calibrar muito bem isso aqui. Uma coisa que, usando agora o carro, eu não gostei, é isso aqui.
eu vou precisar sair dessa tela aqui do Apple CarPlay para mudar o modo de condução, que por sinal está no Sport. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aperto o botão do Home, tem que ir em configurações do veículo, e eu me perdi na primeira vez porque eu não imaginava, ó, responde. Ao vivo é mais complicado. Eu fui em configurações da carroceria, mas não, é segurança do veículo. Quando ele responder, foi. E aí a primeira opção é mudar o modo de condução. Eu vou botar no normal porque eu achei o eco muito eco. Mas enfim, me agradou bastante esse carro. Eu estou bem surpreso com as respostas de direção, de suspensão. A suspensão está bem estável. Ela permite uma rolagem de carroceria, uma inclinação de carroceria, mas o carro não escapa. Gostei bastante. Bem impressionado. Tudo bem que é o primeiro contato, né? Mas amadureceu. Agora o Territory é um SUV médio que vale a pena ser considerado. Até pelo conteúdo que ele tem, pacote de segurança completo, piloto automático adaptativo, frenagem de emergência, assistente de faixa. Bem bacana mesmo. Sendo bem sincero, eu não consegui roteirizar esse final de vídeo ontem à noite quando eu estava estudando sobre o novo Territory, porque eu realmente não sabia o que eu ia encontrar. E o que eu encontrei é um outro Ford Territory em todos os aspectos. É um carro muito mais maduro. É aquela história de o chinês conseguir melhorar o carro muito mais rápido do que as japonesas no passado, do que as coreanas também. Uma geração e esse carro já se tornou uma outra coisa. Tudo bem, eles têm o background da Ford, de toda a engenharia da Ford por trás, e eles realmente fizeram um setup exclusivo de suspensão, de acerto entre motor e câmbio. O motor foi preparado para o nosso combustível diferente, então ficou um carro bom. Eles conseguiram, de fato, tropicalizar o Territory de um jeito que ele quase não parece que veio do outro lado do mundo. Eu tô bem impressionado positivamente com esse carro, com a evolução que ele teve e com todos esses equipamentos que ele tem, né? Piloto automático adaptativo, esses pacotes de segurança completo, tem 6 airbags em vez de 7, ok? Um motor turbo, um câmbio de dupla embreagem que funcionou muito bem, não me desagradou, não teve aqueles problemas de barulho, trepidação que às vezes esse tipo de sistema tem. Tem o passado também da Ford com relação a isso, mas deixa pra lá. Então, de fato é um bom carro nesse segmento, é um bom produto. Agora, se ele vai encontrar seus compradores numa faixa de preço que é realmente muito disputada e até meio restrita a um Compass topo de linha, a um Raval de 215 mil reais, aí são outros 500. Se ele passar da média de 80 carros vendidos no ano passado, já é um grande avanço. E eu acho que ele consegue. Ele é muito mais Ford do que eu imaginava e não chega... Não, melhor. Supera muito o antigo Territory. Para ser melhor não precisava tanto, né? Vale lembrar que o Ford Territory custa um pouco menos de 210 mil reais e, portanto, um pouco mais barato que o Jeep Compass, que é um dos SUVs mais vendidos do Brasil. E aí, qual que você colocaria na sua garagem? É isso, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e peço que curtam e compartilhem todos os nossos conteúdos das nossas redes sociais durante a semana até o nosso próximo programa. E para acompanhar tudo que a Quatro Rodas faz, acesse quatrorodas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. Um beijo e até a próxima!